Olá, eu sou o professor Denilson Matos. Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Grego Bíblico, uma introdução à língua grega. Nós estamos já na nossa terceira aula. Nós, só fazendo uma breve recapitulação, nós já falamos acerca da importância da língua, né? Nós fizemos uma análise do texto de Hebreus, justamente para mostrar o quanto a língua grega é importante no processo de aperfeiçoamento e de aprofundamento da leitura bíblica, do texto bíblico, né? Demonstramos que certos aspectos ligados ao texto, elas só podem ser visíveis e estão latentes no texto original. Tá? Só ressaltando que isso não significa que as traduções que possuímos não são traduções boas, não é isso que eu quero dizer. O que quero expressar a vocês é justamente o fato de que quanto mais próximo do texto, na sua originalidade, na sua questão de língua e também de linguagem, nos ajuda a compreender a profundidade com que os autores bíblicos quiseram transmitir os seus textos e a palavra de Deus e a mensagem divina. Lembrando que existem aspectos que estão intrinsecamente ligados à leitura, à cultura do tempo em que foi escrito, certos elementos, certos textos, certas palavras dizem respeito a um aspecto mais limitado, ou às vezes uma palavra pode ter um aspecto mais amplo. Então, nesse sentido, é muito importante compreender o grego bíblico. Falamos também dos períodos históricos em que a língua grega teve o seu desenvolvimento. Então, assim como em qualquer língua, se você pega a língua portuguesa, nós tivemos também uma transformação e uma modificação dos aspectos de sintaxe, de estrutura, aspectos gramaticais, de pontuação, de acentuação e a forma com que a língua portuguesa é falada é diferente de 50, 60 e até mesmo 70 anos atrás. Então, esse processo também aconteceu com a língua grega, lembrando que ele passa por um período que nós chamamos período formativo, daqueles períodos em que nós temos o que chamamos de os dialetos, e a língua grega está tão ligada à sua história cultural e política que a forma da língua grega que nós possuímos no Novo Testamento e hoje no grego moderno, ele diz respeito à transformação política, social e histórica da cidade de Atenas, né? Que aí pega um período importante, onde o dialeto ático acaba se sobressaindo entre os demais. Há também uma aproximação entre as cidades gregas, vai acontecer uma unificação apenas com Felipe II, início com Felipe II e com Alexandre o Grande, e com isso nós temos a expansão da cultura grega, do helenismo, né, do famoso helenismo, ao mundo daquele período, com Alexandre o Grande, daí a difusão também do grego bíblico. É justamente para mostrar o como que chegou a ponto de o Novo Testamento, embora nós tenhamos boa parte dos seus autores sendo judeus, sendo de tradição oriental, não escreveram seus textos em hebraico, né? Ou qualquer outra língua. Eles escreveram em grego, mas para entender essa dimensão do porquê que eles escreveram em grego, nós precisamos entender esse processo que acontece com Alexandre o Grande, processo de helenização, a própria helenização da Palestina, a dominação, a conquista, a inserção naquele lugar, a inserção naquele espaço da cultura helênica, da arquitetura, da língua, da filosofia e da forma de viver também. Então, quando nós vamos ao texto do Novo Testamento, ou aos textos do Novo Testamento, nós nos deparamos com textos que são escritos em grego. E por serem escritos em grego, eles carregam alguns aspectos dessa cultura, palavras que são especificamente ligadas a âmbitos e aspectos culturais dessa língua. Então, nós passamos também pelo período histórico, depois nós falamos então do alfabeto. O alfabeto
grego que no tempo do Novo Testamento possuía 24 letras entre vogais e consoantes. Lembrando que as vogais, né, o que diferencia da língua portuguesa, que no grego nós temos 7 vogais, porque nós temos uma diferenciação entre as vogais longas e as vogais breves. Então nós temos épsilon para e eta para e, ômicron para o e ômega para o. Aí nós temos o alfa, o iota e o y, alfa para a, iota para i e y para u. Então é importante nós relembrarmos a vocês que o alfabeto é importantíssimo nessa etapa. O alfabeto é fundamental na sua compreensão e no seu desenvolvimento no aprendizado da língua grega. Sem a boa compreensão do alfabeto e esse processo de memorização, você não terá facilidade em avançar para as próximas etapas. Professor, mas como que nós tivemos apenas 2 aulas, essa é a terceira, como que eu posso decorar? Lembramos daquela dica que eu dei a vocês na nossa primeira aula, né? Você tem o aprendizado visual, o aprendizado auditivo e o aprendizado motriz. Então é importante que você veja constantemente o material, pronuncie o material constantemente e também copie, faça os exercícios, faça essa repetição que o texto será internalizado e você conseguirá memorizá-lo. Então, a minha dica a vocês é que sempre volte ao alfabeto até vocês decorarem. Até vocês decorarem. Enquanto isso não acontece, tenha esse material em mãos, impresso, procure, aí vocês têm acesso a aulas, slides, façam esse processo de memorização, porque é fundamental, porque conforme as nossas aulas vão avançando, conforme as lições na gramática vão avançando, também essa necessidade de apreensão do conteúdo anterior é fundamental. Para ajudar nesse processo, nós vamos começar a nossa aula de hoje apontando os materiais e recursos que são fundamentais para que vocês avancem e continuem a estudar o grego do Novo Testamento, o grego bíblico. Por quê? Porque nós dizemos claramente que o que nós fazemos aqui, essas nossas aulas, são chamadas de grego instrumental. O que seria o grego instrumental? É o grego básico em que nós apresentamos os recursos e também o caminho para o aluno estudar. Então, nós damos o pontapé inicial. Nós mostramos para o aluno a amplitude e a grandeza e a importância do estudo. Também apresentamos os materiais que o aluno precisa ter para dar continuidade aos seus estudos. Porque eu apresento aqui os aspectos básicos. Em 4 aulas, nós não conseguimos aprofundar. O que nós fazemos é apresentar a língua a vocês. É o primeiro contato de vocês com o grego bíblico e é o primeiro contato com os materiais. Então é importante que não só eu apresente a vocês os conteúdos, mas também aquilo que é fundamental vocês possuírem. Porque essas gramáticas, assim como a gramática da língua portuguesa, ela traz todas as lições, todos os aspectos da língua e ela vai auxiliar vocês no caminho do desenvolvimento no grego bíblico. Então, o primeiro recurso, o primeiro material que eu quero apresentar a vocês é o Noções do Grego Bíblico, Gramática Fundamental, do Lourenço Stélio Rega e do Johannes Bergman. Esse material é importante por quê? Porque ele leva em consideração os alunos iniciantes. Então, ele leva em consideração os alunos que estão iniciando agora o estudo do grego bíblico. Existem outras gramáticas? Existem N gramáticas, N recursos, mas aqui como um professor, eu aconselho que vocês possuam essa, tá bom? Na medida do possível, vocês possam conseguir ter essa gramática para vocês seguirem os estudos de vocês. Por que essa é importante? Como eu falei, porque essa é uma gramática feita para iniciantes. As outras gramáticas,
embora elas tenham a pretensão de serem gramáticas produzidas para iniciantes, não há uma preocupação com o que nós chamamos de didática. Então, eu preocupado com isso, todo professor é preocupado com esse processo de desenvolvimento, de aperfeiçoamento na língua grega ou nos estudos. Eu aconselho vocês que tenham essa daqui, tá bom? Nós temos aqui uma versão mais anterior, antiga, que é essa aqui em cima. Nós temos um manuscrito grego com as cores aqui bege claro, e nós temos também essa nova versão, é a versão revisada, que é a versão alaranjada, ok? É a mesma gramática, tá bom? Vocês podem encontrar as duas no mercado. A versão alaranjada, essa outra aqui mais recente, ela foi revisada e acrescentada alguns aspectos. Contudo, não há muitas mudanças, o núcleo do material é o mesmo, ok? Mas é importante que vocês tenham ela, porque ela apresenta todas as lições. Então, você tem o contato com o alfabeto, exercícios propostos pelos autores para o processo de memorização, para o aprendizado. Então, é justamente nesse texto que ele demonstra a necessidade do aprendizado visual, do aprendizado auditivo e também do aprendizado motriz. Então, você também tem acesso aos substantivos, como o substantivo funciona, também acesso às formas do verbo, também adjetivos, recursos ligados às preposições, também pronomes possessivos, pronomes pessoais, porque tudo isso tem na língua grega, assim como tem na língua portuguesa. Todos os aspectos que nós temos em nossa língua também tem na língua grega. Então, o que nós vamos apresentar aqui é o núcleo, a base, mas é importante que vocês tenham uma gramática também para seguir nos estudos. Além disso, vocês precisam ter um dicionário, tá? Um dicionário, porque é para procurar as palavras, para vocês entenderem e compreenderem o que a palavra, como a palavra é no idioma grego e a sua tradução para a língua portuguesa. Então, nesses dicionários você encontra basicamente o significado das palavras, assim necessariamente como na língua portuguesa. Então, vamos lá, vamos supor que eu encontrei lá a palavra oftalmos. O que seria oftalmos? Oftalmos é olho. Lembra da palavra oftalmologista? Lembra quando eu disse que boa parte do nosso vocabulário, que nós já falamos aqui comumente na língua portuguesa, eles derivam da língua grega? Então, oftalmologista e oftalmos é a mesma coisa, né? Cardiologista, né? Cardia, no grego, é coração. Então, muitos aspectos vocês vão precisar de encontrar, ou precisar de um dicionário para encontrar essas palavras. Então, nós vamos ao texto original, está lá a palavra apóstolos. Então, eu vou ao dicionário, procuro a palavra apóstolos, como aparece na língua grega, e eu sei o significado, que é ou apóstolo ou enviado. E assim por diante. Nós temos também duas versões, que é uma versão mais simples, essa daqui do Lexo do Novo Testamento do Wilbur Gingrich e do Denker, que é um dicionário simples. Ele possui todas as palavras do Novo Testamento, mas ele é simples, no sentido de que ele só apresenta o conceito e o seu significado. Já o Lexo Analítico do Mounce, ele traz as variações dessa palavra ao longo do Novo Testamento. Então, se ele é um substantivo, ele vai apresentar o substantivo, como esse substantivo aparece na segunda declinação, como ele aparece nos diversos casos, quais são os textos que ele também aparece, além do texto que você está procurando. Então, ele é um lexo mais completo, ele é analítico, ele é completo no que diz respeito à informação acerca da palavra e da sua variação dentro do Novo Testamento. Então, é aconselhável também que se tenha
Eu aconselho que, no mínimo, vocês possuam o léxico do Gingrich e do Denker, tá? Que é esse daqui, ó, tá bom? É esse daqui que é fundamental para a compreensão. Ao longo do processo de aperfeiçoamento e de crescimento no estudo da língua grega, vocês podem possuir o léxico analítico, que vai ajudar bastante no processo de tradução também. Por fim, nós temos o Novo Testamento em grego. Então, é importante que o aluno também tenha uma versão do Novo Testamento grego. Essa versão aqui que nós estamos apresentando, ela é a versão conhecida como Nestle Aland, a versão 28ª, que é a última versão desse Novo Testamento grego. Então, depois de várias revisões e de análise dos manuscritos, eles chegaram a esse Novo Testamento, que é o mais próximo dos manuscritos, dos primeiros manuscritos do Novo Testamento. Okay? Então, é a partir dessa versão que as Bíblias, os Novos Testamentos aqui produzidos no Brasil, são produzidos. Então, eles têm como base o texto do Nestle Aland, que é um texto acadêmico. Então, ele apresenta não só o texto grego, mas também o que nós chamamos de aparato crítico. No aparato crítico, ele tem as variações dos manuscritos, quais são os manuscritos, onde foram encontrados, e a junção de todos eles. Nós também temos o recurso do Novo Testamento interlinear, que é o Novo Testamento grego e português. Então, eu tenho o texto grego numa linha e o texto já traduzido de forma literal na linha abaixo. Então, para o estudante de grego é importantíssimo e é um grande recurso. É um grande recurso porque ele apresenta o que nós chamamos de as palavras traduzidas literalmente. Então, se você tem alguma dificuldade em encontrar a palavra no dicionário, ou, consequentemente, encontrar em que caso ela está, em que declinação ela está, se ela é um verbo, se ela é um substantivo, ao ler o Novo Testamento interlinear, você terá acesso a isso e será muito fácil identificar esse processo por causa desse grande recurso. Então, eu aconselho também, na medida do possível, que vocês tenham um Novo Testamento grego, seja a versão Nestle Aland ou também a versão interlinear. Eu sei, pessoal, que diante de tudo isso, nem sempre nós temos recurso suficiente para comprar esses materiais, tá bom? Não é uma exigência, não é uma... eu sei porque eu já fui aluno de teologia e ainda sou estudante, estudo, preciso comprar recursos, materiais, livros e assim por diante para continuar no meu processo de docência, mas eu sei que às vezes é difícil, tá bom? Por isso que eu digo que, na medida do possível, eu apresento a vocês o material básico. Esse é o material básico para quem estuda o grego, para quem quer analisar o Novo Testamento em grego, mas eu sei da dificuldade dos recursos e de que nem sempre nós temos recurso suficiente para adquirir os materiais. Mas se esforcem um pouquinho, se puderem, diante do orçamento de vocês e do recurso de vocês, a ter pelo menos um desses materiais que eu apresentei a vocês, a gramática, uma gramática, um dicionário e um Novo Testamento grego, tá bom? Isso aqui também é algo que vocês conseguem encontrar na internet, tá bom? E também, às vezes, sebo, vocês compram baratinho, vocês encontram muito barato esse material que já foi usado, mas às vezes um material usado com uma preservação muito boa. Então, eu aconselho também que vocês pesquisem esse tipo de material, que pode ser usado também de forma por alguém que já usou e não quer mais, e vocês podem estar adquirindo, ok? Então, essas são as indicações, os materiais que são importantíssimos para o processo de aprendizado do grego bíblico. Bem, tendo dito tudo isso e passado pelo alfabeto e pelos aspectos ligados ao que nós chamamos de alfabeto do Novo Testamento, nós temos que passar agora para um passo mais importante, que é os substantivos. Okay?
toda língua possui substantivos e os substantivos no grego, eles têm uma diferença em relação aos substantivos na língua portuguesa. Por quê? Porque no Novo Testamento e no grego, os substantivos são declináveis. O que isso quer dizer? Que os substantivos, eles têm a sua função estabelecida dentro da frase a partir das suas terminações. Então, assim como nos verbos, isso eu vou repetir e nós vamos rever novamente, tá? Assim como os verbos na língua portuguesa possuem mudanças em sua terminação, levando em consideração a sua número, gênero e também o pronome, ou seja, a sua função dentro da frase, se ela está o tempo, se ela está no passado, presente e futuro, se ele está no plural ou no singular, se ele está na primeira, segunda ou terceira pessoa do presente, do indicativo, ou se ela está no futuro. Então, cada função verbal faz com que a palavra seja alterada. Altera-se o final. Isso no verbo. Na língua portuguesa, os verbos sofrem declinação ou sofrem o que nós chamamos de conjugação verbal. Aqui, por exemplo, eu como. Então, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis, eles comem. Então vejam que há uma alteração do verbo de acordo com o pronome, né, com a pessoa. Isso eu falei no singular e no plural. Muda-se também se é feminino ou masculino ou o plural. No caso, isso acontece também com a língua grega. Só que não só nos verbos, nos substantivos também. Okay? É o que nós chamamos de declinação. Mas isso nós vemos posteriormente. Para falar dos substantivos, então, nós precisamos retomar o conceito de substantivo na língua portuguesa para que nós possamos, então, determinar como que o grego bíblico funciona e como os substantivos funcionam na língua grega. Então, vamos lá? Bem, o que é um substantivo? Um substantivo é uma palavra com a qual designamos ou nomeamos os seres e os objetos em geral. Então, tudo que nós nomeamos é considerado substantivo. Tudo que existe. Então, isso aqui é um livro, né? Isso aqui é um microfone, nós temos a câmera que está aqui à frente, nós temos aí na casa de vocês estão me assistindo pelo computador ou pelo celular. Então, tudo que nós designamos, sejam pessoas ou objetos, nós chamamos de substantivos. Tá? Então, nós temos cadeira, luz, lâmpada, livro, porta, cadeira, entre outras coisas, tudo isso são substantivos. Então, substantivos podem ser concretos, que são aqueles que designam pessoas, animais, lugares, vegetais ou coisas, como por exemplo, Maria, José, Pepino, livro, cachorro, São Paulo. São coisas que existem, coisas que podem ser identificadas e palpáveis. Então, pessoas, animais, lugares, vegetais, coisas e assim por diante. Nós temos também os substantivos abstratos, que designam ações, sentimentos, estados e qualidade, como por exemplo, alegria, amor, devoção, velhice, paixão, solidão, também podemos dizer os sentimentos como um todo, né? Solidariedade, ódio, tudo isso são considerados também substantivos, mas eles são abstratos. Por quê? Porque eles não são palpáveis. Eles expressam estados ou qualidades de sentimentos, tá bom? Então, alegria, amor, devoção, velhice, entre outros. Assim, o substantivo designa tudo que existe, que é nomeado, seja aquilo que possui existência animada. Aqui o conceito de animada vem do latim animus, que é vida, tá? Tudo aquilo que possui vida, ou seja, homem, Deus, etc. Inanimada, então, substantivo concreto inanimado, árvore,
pedra, pão, ou seja, que não possui vida, né? Eles possuem existência, mas não vida. Eles são objetos, às vezes objetos comestíveis ou objetos específicos. Eles podem ser reais, como no caso homem, casa, pão, pedra, árvore, ou pode ser imaginário, fantasma, lobisomem, algum outro personagem, né? De contos de fada, de romances, geralmente usam personagens imaginários, né? Mas não deixa de ser um substantivo. Embora eles não existam, eles são nomeados. Ao serem nomeados, eles são considerados como substantivos. Também os substantivos concretos, pedra, casa, como já falamos, e abstratos, pureza, bondade, amor, dignidade, devoção, velhice, e assim por diante. Isso aqui é o conceito básico de substantivo. Bem, todo substantivo é usado dentro de uma oração com certa função gramatical. Oração aqui não é a oração que nós fazemos devocionalmente ao Senhor. É uma forma de dizer uma frase. Todo substantivo é usado dentro de uma frase com certa função gramatical. Todo substantivo, quando aparece numa frase, ele tem a função. Ele tem uma função. E, nesse caso, ele pode ser o sujeito da frase ou, consequentemente, ele pode ser o objeto direto ou indireto da frase, ou seja, aquele que sofre a ação do verbo. Ele pode ser aquele que realiza a ação, ele é o sujeito, e ele pode ser aquele que sofre a ação do verbo, ou do sujeito. No caso, nós temos aqui, então, o substantivo que dentro de uma frase pode ser um sujeito, alguém que realiza algo, ou um objeto, alguém que sofre a ação desse sujeito que realiza uma ação contra ele, ou para ele, ou a partir dele e assim por diante. Então, no português, as palavras não sofrem essas flexões ou modificações em sua estrutura, como acontece em alguns idiomas. Então, por exemplo, no português, pão é pão e pão sempre será escrito como pão. P-A-O-T-I-O-Ão, pão, certo? Da mesma forma, casa, C-A-S-A, casa. Se ela estiver como sujeito da frase, casa. Se ela estiver como objeto direto, casa. Então, por exemplo, eu posso dizer, a casa caiu. Sujeito, a casa, e ela caiu. Então, eu posso dizer, o lenhador, que é o sujeito, derrubou a casa. Então, a casa primeiro, na primeira frase como sujeito, e a casa na segunda frase como objeto direto. O lenhador derrubou. Quem derruba, derruba alguma coisa. O que ele derrubou? A casa. Certo? Então, dentro desse processo, a palavra é a mesma. Casa como sujeito se escreve com C-A-S-A e casa como objeto se escreve C-A-S-A. Não sofre nenhuma alteração. Somente a sua posição dentro da frase é que vai determinar se ela é sujeito ou se ela é objeto. Ok? Não tem problema nenhum com isso. Essa é a base. No português, os substantivos são auxiliados pelos pronomes. Eu, tu, eles, elas, nós, vós, eles, elas. Pelas conjunções e, mas, e também pelos complementos ou pelas preposições do, da, para, a, também com ou através e assim por diante. Então, os substantivos são auxiliados pelos pronomes, conjunções, complementos e também preposições. Então, vamos lá, eu tenho uma frase. João, que é o sujeito, comeu, o verbo, a maçã. Nós temos uma conjunção ou um artigo que auxilia o verbo ao objeto direto que é a maçã. João, sujeito, comeu, verbo, a um artigo que determina o auxílio a dizer que João comeu a maçã. Ou eu posso dizer, João levou a maçã. Então, nós temos maçã como objeto direto para, aí a preposição para, Joana. Aí o para é uma preposição que auxilia Joana como objeto indireto. Tá? Como objeto indireto. Então, a quem
João levou essa maçã. Ele levou para Joana. Okay? Então, na frase na língua portuguesa, as palavras não mudam, os substantivos não mudam. Apenas os verbos são conjugados. Tá? Os verbos, os substantivos, não. No grego, é diferente. Para expressar essa função, ou seja, a função que o substantivo exerce na frase, se ela é sujeito, se ela é objeto direto, objeto indireto, para indicar em que esse substantivo se relaciona com as outras palavras da oração ou da frase, os substantivos modificam as suas terminações. Ou seja, o final dessa palavra tem que ser alterado e essa terminação identificará qual que é a função desse substantivo na frase. Aqui é um aspecto interessante. No português, a posição do substantivo é que determina qual que é a função desse sujeito, desse substantivo dentro da frase. Então, vou dar um exemplo. Se eu escrevo assim, olha, João comeu o bolo. Se João vem antes do verbo, ele é sujeito. Quem está comendo? João. E o bolo? O bolo é o objeto direto. Por quê? É o que João come. Ele sofre ação direta do sujeito. Se eu inverter, no português, tá? Se eu inverter João com o bolo, o João continua sendo sujeito? Não. Por quê? Na ordem sintática da frase, João só é sujeito se ele estiver antes do verbo. Se ele estiver depois do verbo, ele não passa a ser sujeito, mas ele passa a ser objeto. Quer ver? Se eu escrevo, ou se eu digo da seguinte forma: o bolo comeu João. Eu sei que não existe, bolo não come ninguém. Mas vejam que aí essa frase, ela pode ser transferida para o mundo imaginário, ou para os romances, ou para as histórias de quadrinho, ou assim por diante, em que você tem personagens inanimados que ganham vida. Mas vejam que se eu inverter os substantivos dentro da frase na língua portuguesa, inverte-se o seu sentido e a sua função. Então, se eu troco o João pelo bolo, o João passa a ser sujeito, objeto, e o bolo passa a ser o sujeito. Quem come João é o bolo e não o contrário. Só que na língua grega, não. Na língua grega, se o meu sujeito, o João, estiver com terminação de sujeito, e ele estiver lá no final da frase, ele continua sendo sujeito. E se o bolo estiver no início da frase, mas estiver com terminação de objeto direto, ele sempre sofrerá a ação do verbo. Isso facilita no processo de tradução. Por quê? Porque a ordem gramatical do grego não diz respeito à mesma ordem gramatical do português. Só que na hora de traduzir, eu traduzo conforme a ordem de tradução no português. Só que é só para exemplificar que, de certa forma, dizer que as palavras se modificam, se flexionam, e que essas terminações são terminações específicas das ações que o sujeito exerce dentro da frase, me ajuda a entender que se o meu sujeito estiver no meio da frase, no início da frase ou no final da frase, não importa. O importa é a terminação dele. Se ele tem terminação de sujeito, ele sempre será o sujeito da frase. E assim por diante. No português, não. Se eu inverter, como diz a ordem dos fatores altera o resultado. Na matemática, não. Mas aqui, nesse caso, na língua portuguesa, sim. Então, essas terminações são denominadas de casos. Grave isso, são os casos gregos. Antes de verificarmos a gramática grega, precisamos relembrar alguns aspectos da sintaxe de uma frase na língua portuguesa. Então, vamos lá. Bem, uma frase em português normalmente segue a seguinte ordem: sujeito, verbo, objeto indireto, como por exemplo, Paulo escreveu cartas às igrejas. Então nós temos aqui, Paulo está em vermelho, o verbo está em azul, o objeto direto em verde e o objeto indireto está em laranja. Então Paulo é o sujeito. Quem escreve as cartas? Paulo. O que Paulo faz? Escrever. Então, verbo. O que Paulo escreve? Cartas. Então, é objeto direto. Ou seja, ele escreve cartas. Quem sofre a ação de Paulo escrever? As cartas. Para quem Paulo escreve as cartas? Para as igrejas da Ásia. Então,
aqui nós temos uma frase completa na língua portuguesa. Nós temos o sujeito, o verbo, o objeto direto e o objeto indireto. Claro que nem todas as frases são completas, né? Então eu tenho, por exemplo, poderia só dizer Paulo escreveu cartas. É uma frase inteligível e uma frase possível de ser dita, escrita, mas ainda faltaria um elemento para a compreensão dessa frase, que seria para quem Paulo escreve. Então, essa aqui é a ordem da frase na língua portuguesa. Se eu trocar cartas por Paulo ou trocar igrejas por cartas, esse substantivo perde a sua função original dentro da frase. Então, se eu escrevo, cartas escreveu Paulo às igrejas. Ou as igrejas, vou dizer assim, Paulo escreveu igrejas para as cartas. Perde a função. Tá? Então, é diante disso que eu quero mostrar a vocês que a ordem aqui da frase na língua portuguesa é o que determina a sua função. No grego, não. Okay? Então, essa é a função. Mas nós temos ainda no português uma estrutura conhecida como sujeito e predicado. Ou seja, a frase é composta pelo sujeito mais o complemento da frase, que inclui o verbo e seu complemento. Então, o sujeito quem é? Paulo. O que vem depois do sujeito é o complemento, é o predicado. Tá? O predicado, que seria o complemento da frase. Então, baseado no sujeito, tudo que vem depois é chamado de predicado. Então, Paulo é sujeito, o verbo, o objeto direto e o objeto indireto seria o predicado. Essa é a estrutura comum que se organiza as palavras na língua portuguesa. O predicado nunca vem antes do sujeito. Tá bom? Nunca vem antes. A ordem gramatical é essa. Eu não posso... claro que eu posso escrever, mas não seria gramaticalmente correto. Escreveu Paulo carta às igrejas. Fica estranho, porque no português uma frase nunca começa com um verbo. Comeu Paulo 7 pães. Não começa, tá bom? Pode ser, muita gente fala assim, muita gente escreve assim, mas gramaticalmente não está correto. Primeiro, eu tenho o sujeito, que é acompanhado do pronome o, ou do artigo, o Paulo, ou um Paulo, ou, digamos assim, ele, Paulo, né, que aí seria o sujeito oculto, né, objeto, o pronome oculto, mas sempre começa com sujeito, nunca com verbo e tampouco com o predicado. Bem, nisso nós temos uma diferença nas outras línguas, inclusive na língua grega, porque muitas frases começam com um verbo ou com um predicado primeiro. Mas como eu sei, professor, que embora ele comece com uma palavra que não é o sujeito no início, como eu sei que essa palavra é objeto e não sujeito? É justamente a terminação da palavra. Essa terminação vai determinar qual que é a função dele dentro da frase, e quando eu for traduzir, eu traduzo conforme a função e trago para a língua portuguesa. Então vamos supor que o meu sujeito está lá no final da frase na língua grega. Quando eu for traduzir, eu trago ele de volta aqui para a primeira posição. Ok? Então não é porque ele está na última posição lá da frase grega que ele vai ter que ficar na última posição lá da língua portuguesa, tá bom? Eu preciso harmonizar, isso se chama de harmonização de tradução. Bem, no português, o substantivo pode funcionar tanto como sujeito como predicado. No grego também, tá bom? Ele funciona como sujeito predicado. A diferença para o português é que essa posição é que vai ser o diferencial. Se ele está na primeira posição, ele vai ser considerado sujeito na língua portuguesa. No grego não importa. Se ele estiver com a terminação de sujeito, não importa a sua posição dentro da frase. Quando na função de predicado, ele funciona como complemento do verbo, ou seja, ele complementa o sentido do verbo. No português, nós temos verbos transitivos e intransitivos. Isso é importante para a gente entender. Estou falando até aqui várias vezes o conceito de objeto direto e objeto indireto. Para a gente entender esse conceito de objeto direto e objeto indireto, a gente precisa entender os verbos. Okay? Por quê? Os objetos, sejam diretos ou indiretos, eles são complementos do verbo. Complementos do verbo. Eles são exigidos conforme
a frase que se apresenta. Então vamos lá. Nós temos primeiramente os verbos intransitivos. O que seriam os verbos intransitivos? É aquele que não precisa de complemento nenhum para elucidar o seu sentido, porque simplesmente pelo fato de eu ter o sujeito e o verbo, a frase já é inteligível. Ela já é totalmente inteligível. Então eu tenho aqui a frase: pássaros voam. Eu não preciso de mais complemento, porque essa frase, sujeito e verbo, já exemplifica para mim. Eu sei o que está sendo dito. Os pássaros voam. Eu não preciso de mais nada para entender essa frase. Eu não preciso de complemento verbal para ampliar e também identificar o meu conhecimento sobre o que está sendo dito. Da mesma coisa, fantasmas existem, tá bom? Não que eles existam exatamente, mas é só para vocês entenderem o conceito de verbos intransitivos. São aqueles verbos que não precisam de complemento verbal para elucidar o seu sentido. A borboleta morreu. Pronto, a borboleta morreu. Tá? O verbo já complementa, juntamente com o sujeito, essa frase, ela já é lúcida, ela já elucida o seu sentido sem nenhum complemento verbal. Então, os verbos intransitivos são aqueles que não precisam de complemento verbal para a compreensão da frase. Mas nós temos os verbos transitivos. O que seriam os verbos transitivos? Aqueles que precisam de um complemento para transitar do verbo ao seu sentido. Precisam de complemento para elucidar o seu sentido. Bem, nós temos aqui a frase: o lenhador derrubou. Se eu digo apenas a seguinte frase: o lenhador derrubou, o que você vai pensar? Mas o que ele derrubou? Uma casa? Ele derrubou a escova de dente? Ele derrubou uma árvore? Ele derrubou qualquer outra coisa. Então vejam que se a minha frase termina o lenhador derrubou, eu não consigo ter ainda noção do que ele fez, eu preciso de um complemento verbal. Esse complemento verbal é o que nós chamamos de objeto, tá bom? É o objeto ou o complemento verbal que ajuda a auxiliar no meu verbo transitivo, para que eu entenda exatamente a frase, para que eu consiga elucidar o sentido da frase corretamente. Então, eu comprei. Comprei o quê? Uma casa? Uma bolsa? Um óculos? Uma blusa? Um microfone? Um celular? Eu preciso saber o que você comprou. Então, eu comprei um livro. Agora sim, eu tenho uma frase completa, com o seu sentido lúcido, e que eu consigo compreender exatamente o que o autor está querendo dizer. Eu comprei um livro. José perdeu. O que ele perdeu? O sapato, a meia, o dente, o cabelo? Não, aqui no caso ele perdeu a vida. Ok? Então, os verbos transitivos são aqueles que precisam de complemento verbal para elucidar o seu sentido. Tá bom? Então, esse complemento ele é um substantivo. E esse substantivo aparece como na forma de objeto. Então, eu falei anteriormente, objeto direto e objeto indireto, é isso. Toda vez que eu tenho aqui um objeto, um auxílio ao meu verbo, ele é chamado de objeto, ok? Então, vamos lá. Bem, dentro do verbo transitivo, nós temos o verbo transitivo direto e indireto. Lembra que eu falei objeto direto, objeto indireto? É nisso que nós estamos falando. O que seria o verbo transitivo direto quando ele transita diretamente para o complemento verbal sem a utilização de uma preposição? Ou seja, objeto direto é quando eu tenho um complemento verbal que é auxiliado por um artigo, definido ou indefinido, singular ou plural. Ok? Objeto direto, quando eu tenho um substantivo que auxilia o meu verbo sem a necessidade ou a utilização de uma preposição. Geralmente quando aparece um artigo. Então eu tenho aqui: o lenhador derrubou a árvore. Eu não precisei de uma preposição. Eu precisei de um artigo, o artigo a. Eu comprei um livro, artigo indefinido, um livro. José perdeu a vida. Eu tenho um artigo aqui feminino, a, para determinar o que ele perdeu, a vida. Então, o objeto transitivo direto é aquele que não se utiliza de uma preposição
para auxiliar o seu complemento verbal ao seu o substantivo que vem após o verbo. Isso é chamado de objeto direto, ok? Objeto direto. Então, o verbo transitivo direto é aquele que não utiliza uma preposição para auxiliar o seu substantivo na complementação do verbo, certo? Então, lembrem disso, sem a utilização de uma preposição. Consequentemente, o verbo transitivo indireto é quando ele não transita diretamente para o complemento verbal, tendo a necessidade da utilização de uma preposição. Então, preposição com, para, a, de ou da, através, pelo e assim por diante. Então, nós temos aqui a seguinte frase: eu acordei com vida. Vejam uma preposição com. Agora eu vou tirar a preposição e colocar um artigo para vocês perceberem, tá? Eu acordei a vida. Não soa legal. Tá estranho. Eu acordei a vida. Como que se acorda a vida? Certo? Então eu preciso de um complemento, de uma preposição para exemplificar a minha frase e o meu sentido. Eu fui à casa. Você foi à casa? Você foi em uma casa? É isso que você quer dizer? Ou você foi para casa? Então, a preposição para é fundamental para a compreensão dessa frase. É uma preposição. Josefa caiu. Eu tenho a preposição da escada. Se eu tiro o da e coloco um artigo, Josefa caiu a escada. Opa, já não funciona. Eu não tenho uma frase inteligível. Ok? Então, quando eu digo que o verbo é um objeto indireto, ou quando a frase tem um objeto indireto, é porque eu tenho a necessidade da utilização de uma preposição para elucidar o sentido do meu verbo, tá bom? Do complemento verbal. Então, eu acordei com vida, eu fui para casa, Josefa caiu da escada. Então, objeto direto que não usa preposição, artigo funciona. Objeto indireto, uso de uma preposição, ok? Então, nós temos aqui a seguinte afirmação. No grego, quase todas as palavras sofrem alterações de acordo com o seu uso e seu significado na sentença. Então, tendo compreendido ou lembrado um pouquinho de como funciona substantivo no português, nós precisamos entender que no grego há essas alterações. E no grego existem 8 casos. São eles: nominativo, genitivo, ablativo, locativo, instrumental, dativo, acusativo e vocativo. Professor, o que é isso tudo? Isso quer dizer que cada frase na língua grega possui uma terminação. E essa terminação identifica se ele é o sujeito da frase, se ele é objeto direto ou se ele é objeto indireto. Ao invés de dizer isso, o grego chama isso de casos. Então, por exemplo, eu tenho o nominativo. O que o nominativo exemplifica? A terminação do nominativo. A terminação do nominativo designa que esse substantivo é o sujeito da frase. O genitivo indica que ele é o objeto direto e indica a posse. Então, todos esses casos, todas essas terminações auxiliam no processo de tradução. Então, porque eu tenho que traduzir de acordo com o caso, de acordo com a terminação. Então, se eu tenho uma palavra que está declinada, ou se tem a terminação de ablativo, eu vou traduzir conforme o ablativo. Se ela tem uma terminação que indica o locativo, eu vou traduzir com a preposição do locativo. Se ela é instrumental, eu vou traduzir com a preposição do instrumental. Se ela é um dativo, eu vou traduzir com a preposição do dativo. Se ele é um acusativo, eu vou traduzir com o artigo que auxilia no meu objeto direto. Se ele é um vocativo, eu vou traduzir como invocação. Todos esses 8 casos possuem terminações específicas que determinam a função do meu substantivo dentro da frase. Professor, isso é muito difícil? Sim e não. No primeiro momento é. No primeiro momento eu sei que vocês estão assustados. No primeiro momento vocês dizem, professor, muita coisa para gravar, 8 casos, muita terminação, mas não se preocupe, vocês têm a tabela. Vocês têm a colinha. Não precisa se desesperar, estou apresentando a vocês aqui os casos e conforme vocês vão fazendo os exercícios, eles vão se internalizando e se tornando comuns a vocês. Então vamos lá.
Conforme sublinhado anteriormente, os substantivos no grego sofrem alterações para indicar a sua função gramatical numa oração. Essa alteração acontece com as terminações das palavras. Toda palavra no grego é composta por um radical e uma terminação. O que seria o radical? O radical seria aqui essa primeira parte do substantivo que não muda. Não muda. Ela é a base da palavra. Ok? O que muda é a minha terminação, que nós chamamos de desinência, que ela é composta pela vogal temática e pela terminação. Ok? Isso aqui muda. Vogal temática e terminação muda, mas o meu radical permanece intacto dentro dessa palavra. Então, assim, cada caso possui suas terminações que determinam a função do substantivo dentro da frase. Portanto, é imprescindível decorar as terminações de cada caso para uma boa compreensão e tradução do substantivo grego. Antes de apresentarmos as terminações correspondentes a cada caso, vejamos o que cada caso corresponde gramaticalmente. Então, eu vou falar o caso, aqueles 8 que eu te mostrei, e qual que é a função que essa palavra exerce dentro da frase se tiver com essa terminação específica. Então, vamos lá, o nominativo. O nominativo especifica o sujeito da oração. Ele responde à pergunta: quem é que? Quem é que faz? O nominativo indica o sujeito, quem é que atua, quem é que executa a ação dentro dessa frase. É a terminação de nominativo. Então, eu tenho aqui a palavra tophos te scotia phainei. A luz brilha na escuridão. Tophos te scotia phainei. A luz brilha na escuridão. Quem brilha? A luz. Então, ela é o sujeito da frase. Então, ela está sempre no nominativo, com terminação de nominativo. Então, nominativo especifica o sujeito da oração. E o genitivo? Desempenha a função de especificar, definir, descrever e, principalmente, expressa posse. E responde à pergunta: de quem é? Ou seja, essa expressão aqui dos casos, ela indica posse. Com a terminação do genitivo, eu sei que aquilo que eu estou designando pertence a alguém. Então, nós temos aqui a frase: Zeteite de proton ten basileia tuteu. Buscai, zeteite, de, pois, proton, em primeiro lugar, ten basileia, o reino, tuteu. O reino é de quem? De Deus. Eu vejo que eu tenho uma preposição que auxilia o genitivo para identificar de quem é esse reino. Então, consequentemente, o genitivo é objeto indireto. Então, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. De quem é o reino? O reino é de Deus. Bom, então a terminação vai determinar qual que é a função dela. O locativo. Substantivo refere-se à posição de um objeto ou lugar ou local onde alguma ação se realiza. Aí está falando do lugar, do local. Por exemplo, nós temos responde a pergunta onde. Ento cosmo en. Então, em é a preposição no ou em. To cosmo, nós temos cosmos é mundo. To cosmo está no locativo, indica no mundo estava. Ok, está falando de Cristo. No mundo ele estava. Então, a terminação ômega com iota subscrito indica um locativo. To cosmo, no mundo estava. E o ablativo? O ablativo expressa origem, derivação, procedência. Responde a pergunta de onde. Ou seja, de onde que vem? Qual que é a origem disso? Então, nós temos aqui a frase passado, cis, hc, catabainon, apó, tu, patros, tom, foton. Toda boa dádiva desce, catabainon, apó, tu, patros. Ele desce da onde? Desce do Pai. Tom, foton, das luzes. É o Pai das luzes. O instrumental. O instrumental indica o meio ou instrumento mediante o qual a ação do verbo é realizada. Responde a pergunta: com o que ou por meio de que? Então eu tenho a frase: Rina me edosin tois oftalmos. Para que não vejam com os olhos. Veja, é um instrumento. É o meio. É um instrumento. Aí eu uso a preposição com. Então ele está com a terminação de instrumental. Então, eu sei que ele é um objeto indireto e que eu preciso usar uma preposição que use
e que instrumentalize essa palavra como um instrumento de utilização para a ação do verbo. Então eu posso usar com, ou pelo, ou através. Então poderia ser para que não vejam através dos olhos, ou pelos olhos, e assim por diante. Mas o com seria uma preposição mais viável aqui. Esse seria o instrumental. O dativo. O dativo expressa interesse pessoal, indica a pessoa ou coisa em que recai o proveito ou dano da ação. Ideia no português que expressa o objeto indireto. A quem? Para quem? Então responde a pergunta: a quem ou para quem? Jesus legei autos, eirene rumin. Jesus, leguei, ele diz. Autos, para quem que ele diz? Para eles. Eirene, paz, rumin, seja convosco. Então, para quem Jesus diz? Ele diz para eles. Então, você tem a preposição para, que especifica o objeto indireto, que seria o dativo também. O acusativo expressa um substantivo diretamente que sofre a ação do verbo, que no português é expresso pelo objeto direto. Objeto direto, lembrando que é aquele que é o complemento verbal, que não precisa de preposição para especificar o complemento verbal. Então, eu uso um artigo. Então, Deus disse, o que Deus disse? Tom logon, a palavra. Roteosa e pen, tom logon. O que ele disse? A palavra. Então, seria o acusativo, objeto direto. E o vocativo indica invocação, quando o substantivo expressa exclamação. Então, eu tenho Kyrie, sossome. Kyrie, Senhor, sossome, salva-me. Kyrie está no vocativo, poderia ser traduzido como ó Senhor, salva-me, salva-me, ó Senhor, e assim por diante, tá bom? Então eu tenho aqui o quadro que expressa os casos, tá bom? Os casos especificamente, um quadro ilustrativo para dizer: o nominativo indica o sujeito da frase, o genitivo indica a posse, o ablativo indica origem, o locativo indica local, o instrumental indica o instrumento ou meio, o dativo indica o objeto indireto e o acusativo indica o objeto direto e o vocativo indica invocação, ok? Então esse é o aspecto aqui dos substantivos, dos casos. É importante também que vocês tenham essas informações, tá? Necessariamente para entender como que o substantivo funciona dentro de uma frase. Bons estudos a vocês e nos vemos na nossa próxima aula da nossa disciplina. Um forte abraço.